Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Reis, analista e estrategista de ações da EQI Research. Hoje a gente vai falar sobre a nossa carteira EQI de dividendos para agosto, a chuva de cifrões. Mas antes de entrarmos nos destaques da nossa carteira, a gente não pode deixar de falar sobre o que vem ocorrendo nesses últimos dias no mercado de ações. O Ibovespa subindo bastante, inclusive atingindo sua alta histórica, superando os 134 mil pontos. Quem nos acompanha por aqui sabe que elegemos 3 fatores-chave para monitorar sobre a Bolsa Brasileira. 1. O cenário para a taxa de juros nos Estados Unidos. 2. A situação fiscal do Brasil. E 3. A definição sobre o nome do novo comandante do Banco Central do Brasil e sua postura num cenário de expectativas de inflação piorando para 2025. Bem, desses 3 fatores, tivemos novidades positivas em 2. O mais importante deles foi a formação do forte consenso de que o processo de queda da taxa de juros nos Estados Unidos vai se iniciar na reunião do Fed, marcada para 18 de setembro. Após o dado de criação de novas vagas de trabalho em julho muito abaixo das expectativas, houve quem temesse que a economia americana poderia estar a caminho de uma recessão. Mas outros dados de atividade mais recentes indicam que provavelmente a economia americana caminha para uma desaceleração mais suave, e não necessariamente uma recessão adiante, o que afetaria negativamente os lucros das empresas. De todo modo, hoje o consenso aponta para 3 cortes de juros este ano, com probabilidade maior para 3 cortes de 0,25 ponto percentual. Essa perspectiva de queda de taxas de juros lá fora influencia diretamente o apetite de investidores estrangeiros por risco em mercados emergentes. Não é à toa, vemos o fluxo estrangeiro para a nossa bolsa virar desde julho, com entradas positivas de 7,3 bilhões de reais naquele mês, e quando olhamos para o mês de agosto, continuamos a ver influxo. Esse é o principal fluxo comprador que está fazendo nossa bolsa subir, vindo de níveis muito baixos. Sobre o outro fator, agora doméstico, que tem ajudado, é a percepção generalizada de que o novo presidente do Banco Central do Brasil será mesmo Gabriel Galípolo, que inclusive tem dado declarações de que fará o que for necessário para combater a inflação, inclusive sobre os juros. Está havendo, a nosso ver, uma desinflamação de preocupações mais exacerbadas com relação aos ativos de risco domésticos, inclusive com o câmbio voltando, o real se apreciando. Então, se juntarmos o desempenho ruim do Ibovespa no ano até julho, o valuation barato, o melhor sentimento internacional e doméstico e o fluxo gringo, temos nossa bolsa de novo no jogo. Pois bem, fecha parênteses e vamos falar da nossa carteira de dividendos. Em julho, nossa carteira foi bem, subindo 0,9%. Lembrando que a data de corte é do dia 10 ao dia 10 de cada mês. Estamos mantendo a mesma carteira para agosto, com destaque para Petrobras, Banco do Brasil, CPFL, Brasil Seguridade, Itaú e Bradesco. Um dos aspectos mais positivos do alívio de sentimento no cenário macro é justamente o mercado poder voltar as suas atenções para os números das empresas, os resultados das suas operações. Na verdade, nas últimas semanas tivemos as empresas divulgando resultados do segundo trimestre de 2024 e, no conjunto, tivemos uma boa safra, na maioria dos casos com expansão de resultado operacional e lucros ajustados. Lembro sempre que nossa carteira de dividendos prioriza empresas que têm baixo endividamento e geração de caixa operacional alta. Então vamos falar um pouco dos resultados de alguns nomes importantes da nossa carteira. Começando por Petrobras, que virou manchete por ter apresentado prejuízo de 344 milhões de dólares. Antes de você entrar em pânico e pensar que é o fim do mundo, vamos dar uma olhada mais de perto nesse caso. Esse prejuízo foi, em grande parte, por conta de efeitos contábeis, desvalorização do câmbio e também o já conhecido acordo com a União para encerrar disputas tributárias. Nada disso afeta o caixa diretamente. Quando ajustamos esses números, a Petrobras teve um lucro recorrente de 5,4 bilhões de dólares, o que foi em linha com as expectativas e estável em relação ao ano passado. O EBITDA ajustado também foi de 12 bilhões de dólares, sem maiores surpresas. Importante também, a Petrobras anunciou um corte de 24% no orçamento de investimentos no ano, o que vai aumentar a geração de caixa e a capacidade de pagar dividendos este ano. Falando nisso, foram distribuídos 2,5 bilhões de dólares em dividendos, com um retorno em torno de 3%. As ações ficam ex-dividendos em 21 de agosto e os pagamentos serão feitos em novembro e dezembro. Petrobras, a maior exposição que temos na nossa carteira de dividendos, com 20% do total. Passando para Itaú, que tem 15% da nossa carteira de dividendos, o banco segue brilhando. No segundo TRI de 24, o banco entregou um lucro de 15,2% maior do que no mesmo período do ano passado. E o retorno sobre o patrimônio foi de fortes 22,4%, o maior da indústria bancária. Com todo esse desempenho, a verdade é que o Itaú está gerando mais caixa do que precisa em seu patrimônio para crescer sua carteira de crédito. Ou seja, está sobrando dinheiro e isso nos leva a acreditar que vem aí um bom pagamento de dividendos extraordinários até o final do ano. Agora, mudando de banco, vamos falar de Banco do Brasil, que também entregou resultados bons, mas com algumas coisinhas para a gente ficar de olho. O lucro líquido ajustado ficou em 9 bilhões e meio de reais, acima das expectativas, crescendo 2,1% na comparação com o trimestre anterior e 8,2% no ano contra ano. O retorno sobre o patrimônio foi de 21,6%, só um pouquinho atrás de Itaú, mas ainda muito acima da média do mercado. O Banco do Brasil manteve suas projeções para 2024, o que é um sinal de que elas esperam um desempenho ainda melhor no segundo trimestre.
Agora, os acionistas também têm motivos para comemorar. O banco anunciou 2,7 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio no trimestre, com um retorno, um yield, de 1,7%. Outro destaque positivo de resultados foi Bradesco. Após números muito ruins ao longo de 2023 e início de 2024, o lucro líquido de 4,7 bilhões de reais foi 10% acima das estimativas. Os índices de inadimplência na carteira de crédito começam a diminuir. O retorno sobre o patrimônio de Bradesco foi de 11,4%. Ainda muito abaixo dos nossos preferidos Itaú e Banco do Brasil, mas pode ter sido o primeiro trimestre de uma recuperação na rentabilidade do banco. Sabemos que esse processo de recuperação será gradual, deve demorar uns 2 anos até que o Bradesco possa entregar retorno sobre o patrimônio igual ao custo de capital. De todo modo, o BBDC4 tem desempenhado bem desde os últimos resultados e está na nossa carteira de dividendos, com 5% de peso. Então é isso, pessoal, sobre atualização de mercados e sobre nossa carteira de dividendos. Aproveito para sempre reforçar o convite de acompanhar todo o conteúdo que a EQRE Research produz diariamente no nosso site. O link do site está abaixo. E também aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado e até a próxima.